Boa tarde a todos. Declaro aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão de Enfrentamento à Pandemia do Covid-19 no município de Nova Serrana. Estamos aqui hoje na reunião para poder falar sobre a pandemia, manifestar as palavras dessa Casa Legislativa relacionado a esse momento de enfrentamento, passar alguns números e, de início, justifico a ausência do vereador José Alberto Fonseca da Silva na reunião, por motivo de compromisso anteriormente agendado. A grande novidade desta semana, até mesmo em função de requerimento desta comissão, é a questão da obrigatoriedade do uso de máscaras nos locais de aglomeração de pessoas, nos estabelecimentos que estão liberados para funcionamento no município de Nova Serrana, nos termos dos decretos municipais. Saliento que esse pedido surgiu de uma discussão. Essa discussão ela foi capitaneada pela vereadora Terezinha do Salão, que levantou essa questão na última reunião, e a mesa, composta por mim, Zé Alberto, Walter, próprio Remito, manifestaram aí a anuência do uso dessa máscara e o desejo de que o Poder Executivo editasse um decreto para que a obrigatoriedade fosse colocada, sobretudo pelas circunstâncias que acontecem nas loterias, nos supermercados, nas agências bancárias. Também nós fizemos uma série de ponderações acerca dessas aglomerações na Caixa Econômica Federal, que vive um momento onde a população tem buscado socorro, ou seja, buscado o auxílio emergencial do governo e outros benefícios, fundo de garantia. Nós vivemos um momento em que tudo se resolve na Caixa, O trabalhador precisa da Caixa para poder fazer o financiamento da casa própria, a renegociação das parcelas, o acesso ao fundo de garantia, o auxílio emergencial, os programas sociais como o Bolsa Família, enfim. A Caixa Econômica é o grande centro dessas atividades. E eu recebi essa semana, inclusive, mais reclamações, são reclamações que vêm desde o início dessa legislatura, relacionadas ao porquê que a Caixa Econômica Federal não mantém uma outra agência na cidade. E eu acredito que nós devamos aí manter aquele pensamento da última reunião, de nos reunirmos com as lideranças da Caixa Econômica Federal, seja aqui na região ou até mesmo em Brasília, para que a gente possa, no breve tempo, ter ampliação da rede da Caixa Econômica Federal no município de Nova Serrana, que é uma cidade hoje que tem mais de 100 mil habitantes. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra à vereadora Terezinha do Salão, para que ela pudesse falar dessas questões relacionadas à pandemia, como ela tem visto o trabalho da comissão. Ela participa de todas as reuniões, e em todas as reuniões são colocadas questões pela vereadora, como eu disse, a questão do uso de máscaras e outras questões mais, e como ela tem visto o trabalho da comissão e como ela tem visto a atuação do Executivo face aos requerimentos da comissão. Com a palavra, Terezinha do Salão. Uma boa tarde aos vereadores, os assessores, servidores dessa casa, a todos que estão nos acompanhando através da internet. Em especial, essa tarde, eu quero mandar um grande abraço, desejar os parabéns, que Deus dê a ela muitos anos de vida e saúde, que é a mãe do nosso querido William Barcelos, a Leninha, que está completando mais um ano de vida, uma pessoa muito especial. Eu fico muito feliz de saber que essa comissão tem dado tanto resultado. Vários pedidos que foram feitos por nós aqui, e ofícios que foram enviados, estão sendo colocados em prática. Eu fico muito, muito agradecida de saber que o William Barcelos propôs essa comissão que está dando tanto resultado. É muito importante para nós que estamos aqui representando o povo, poder fazer algo que está beneficiando a eles. Como na Caixa Econômica, muitas das ações que foram pedidas aqui
foram colocadas em prática, e é o que eu sempre falo, não precisamos ter vaidade e mostrar que foi o vereador tal ou o vereador tal que colocou aquela indicação. O importante é que as ações estão sendo feitas. O mais importante para o vereador é isso. E, mais uma vez, nessa tarde, eu peço que venha um representante da área lá da dengue, principalmente se puder ser a Audália, porque eu tenho recebido todos os dias reclamação de lotes sujos na cidade. Eles estão fazendo a capina, mas é importante que use as máquinas, faça a limpeza dos lotes e que mande a cobrança através de IPTU, porque que nós não podemos ficar com os lotes sujos, tendo tantos casos de dengue em Nova Serrana, igual nós estamos tendo esse ano. Então, nessa tarde, eu peço mais uma vez, envie o ofício, peça para vir um representante e para assim estar ajudando essas famílias que vêm pedindo para a limpeza dos lotes. E dizer também, gente, que a prevenção é muito importante. Nós estamos usando máscaras, álcool em gel, e teve uma das reuniões que um dos vereadores falaram, né, que vai ser distribuída, me parece que mais de 100 mil máscaras em Nova Serrana, não é, vereador? Então, eu quero até ir no gabinete desse vereador que falou, para saber o dia e o local que essas máscaras vão ser entregues, porque nós fazemos aqui o pedido, a partir de amanhã a lei está valendo, então nós precisamos dessas doações, dessas máscaras, para que todos possam ter e usá-las. Há exemplo também de outros municípios de Minas Gerais, como Piauí, também do interior de São Paulo. O nosso município está disponibilizando para maior conforto às pessoas que procuram a Caixa Econômica Federal, tendas, bebedouros, cadeiras para se assentar. Esse é também um compromisso do município de Nova Serrana nesse momento de grande enfrentamento. Gostaria de pedir à nobre vereadora que fizesse a leitura do quadro do coronavírus no estado de Minas Gerais. de 5 de 2020. Informe epidemiológico. Covid-19, coronavírus. 2.770. Total de casos confirmados. 123 óbitos em investigação. 480 óbitos descartados. 106 óbitos confirmados. Esse quadro ele deve ser analisado à luz dos números do país, né? Ou seja, 2.700 casos em Minas Gerais, sendo que nós estamos num país onde já foram confirmados mais de 125 mil casos. Nós podemos compreender que Minas Gerais está fazendo o dever de casa, de 8.536 óbitos no nosso país. Nós temos em Minas Gerais apenas 106 óbitos. Isso é motivo, mesmo em meio à pandemia, de grande alegria para a nossa população em saber que um estado tão grande como o nosso, com um potencial de contaminação que nós sabemos que há, ainda não vive a realidade de outros estados que estão encontrando dificuldade até mesmo para disponibilizar mais leitos para a população. E esses números de Minas Gerais, eles acabam fazendo com que o Estado possa promover a retomada da economia do jeito certo, como é a publicidade do Estado. Ontem foi autorizado o retorno de atividades, pelo menos em 4 regiões do Estado, e nós fomos contemplados, a região central, né, o centro. Então, o Estado sendo dividido em centro, norte, nordeste e leste-sul, nessas 4 regiões,
aliás, ele é dividido em mais regiões, mas estas 4 regiões, e nós nos encontramos, de acordo com os protocolos para a retomada das atividades, passamos da onda verde, que eram os serviços essenciais, apenas liberados, Terezinha, para a onda branca, onde também são permitidos aqueles estabelecimentos que consideramos de baixo risco. Então, os decretos municipais, por exemplo, de Nova Serrana, já podem contemplar essa onda branca. E essa onda branca, ela possibilita a abertura de setores como antiguidades e objetos de arte, armas e fogos de artifício, artigos esportivos e eletrônicos, floriculturas, móveis, tecidos e afins, e outras atividades acessórias, como direito, contador e terceirização. A onda verde, que eu disse, é aquela essencial, ela ainda se manteve na maior parte do Estado. A maior parte do Estado, segundo apresenta o Estado de Minas Gerais, não possui, nesse momento, índices favoráveis para a retomada de novos setores econômicos, já que a relação entre o número de leitos e a incidência de novos casos, além do tempo médio para internação após solicitação, não permitem uma folga confiável caso o número de casos cresça em decorrência da reabertura de novos estabelecimentos. Nesse cenário, encontra-se o Triângulo do Norte, o Triângulo do Sul, o Centro-Sul, o Sudeste, o Vale do Aço, o Leste, o Jequitinhonha, o Norte. Então, essas regiões ainda têm que se manter apenas com os setores que a gente considera essenciais. Temos um cenário também no Brasil de aumento do número de casos. Nos últimos dias nós temos aí batido 600 óbitos dia. Lembrando que os países onde a incidência da doença foi maior, nós tivemos aí mais de 1.000 mortes. Nós não desejamos isso, claro, para o nosso país, mas temos que ficar atentos a isso. E ações como essa que nós citamos, que é o que está sendo mais discutido no momento, o uso das máscaras, é o que tem feito, né, o pico da doença ser retardado um pouco e a gente conseguindo aí fazer a retomada de modo gradual, sem prejudicar a estrutura de saúde. Houve uma orientação para o uso adequado dessas máscaras que estarão sendo cobradas a partir de amanhã, né, sexta-feira. Oi? É amanhã ou hoje, Terezinha? É amanhã, né? Amanhã, sexta-feira, começa. Então, aqui eu vou passar as orientações, a vereadora Terezinha vai fazer a leitura das orientações para o uso adequado das máscaras. Neste local, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial que cubra o nariz e a boca. Orientações para o uso adequado. Não compartilhe sua máscara com ninguém. Ela é de uso individual. Coloque-a com cuidado para cobrir a boca e o nariz e ajuste-a sobre o rosto. Evite tocá-la durante o uso, especialmente na rua. Lave bem as mãos imediatamente ao chegar em casa, antes de retirá-la. Remova a máscara pelos elásticos ou tira sem tocar na parte da frente. Troque-a em caso de sujeira ou umidade. Lave-a com uma solução de água potável e água sanitária. Descarte-a quando o material apresentar deterioração ou funcionalidade comprometida. Essas são importantes orientações de autoproteção e manuseio da máscara. O uso de máscara não substitui outras medidas de prevenção. Norma estabelecida pelo Decreto Municipal número 047/2020. Orientações sobre o uso de máscaras fornecidas pelo Ministério da Saúde. Obrigado, Terezinha. Esse momento é um momento, vereador Remito, muito novo para a gente, tanto que o Executivo fez um decreto, há uns dias atrás, liberando algumas atividades.
o Ministério Público acabou intervindo, considerando que o decreto extrapolava os limites que foram impostos pela Comissão de Enfrentamento em nível estadual. E hoje eu recebo a informação de que a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte abriu um inquérito para apurar suposta improbidade praticada pelo prefeito Alexandre Calil ao decretar o fechamento do comércio sob multa de R$20 mil, se reabrirem, e a obrigatoriedade do uso de máscaras na cidade com multa de R$80 para quem não estiver usando o equipamento de proteção. De acordo com o Ministério Público, as determinações deveriam ser criadas pelo Poder Legislativo e não cabe ao Executivo tais atos. Então, caso nós entendamos aí por bem, eu acredito que essa comissão ela deve manifestar junto à Prefeitura, porque nós fizemos o requerimento para o uso de máscaras, nos mostrar abertos, enquanto Casa Legislativa, para aprovar um projeto de lei votado por esta Casa, fazendo tais restrições e também definindo as respectivas sanções, porque, segundo a investigação do Ministério Público de Belo Horizonte, jamais um decreto executivo poderia, de modo autônomo, criar obrigação de fazer ou não fazer, quiçá estabelecer uma figura típica penal administrativa, mesmo em época de pandemia ou qualquer outra calamidade. Em sua argumentação, o promotor usa o artigo 5º da Constituição Federal, que traz a garantia que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e o entendimento de que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, como nós podemos lidar com essa questão? Se houver essa necessidade de aprovação na Câmara, como que nós vamos trabalhar isso? Remito em Terezinha. Eu gostaria que você lesse novamente o início. A parte da promotoria, que abriu o inquérito? Só para mim ter certeza da minha resposta. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte abriu inquérito para apurar suposta improbidade administrativa praticada pelo prefeito Alexandre Calil ao decretar o fechamento do comércio sob multa de R$20 mil, se reabrirem, e a obrigatoriedade do uso de máscaras na cidade com multa de R$80 para quem não estiver usando o equipamento de proteção. De acordo com o Ministério Público, as determinações deveriam ser criadas pelo Poder Legislativo e não cabe ao Executivo tais atos. Mas me parece que, se não estiver usando máscara a partir de amanhã, já tem o valor, né, já estipulado para que a pessoa pague. E caso o estabelecimento não estiver cumprindo a lei, eles vão tirar, né, o direito do trabalho daquele local. Não vai existir mais nem o alvará, vão suspender o alvará de funcionamento daquele local. Pelo menos foi o que foi passado. Então, quer dizer, não passou pela Câmara, mas já existe uma determinação nesse sentido. Se a pessoa estiver andando na rua, ela pode ser abordada ou entrando em algum estabelecimento e, a partir dali, ela receber uma multa. E do comércio vai suspender os alvarás e a multa é muito grande. Então, eu acredito que já esteja funcionando nessa lei. Não passou pela Câmara, mas já tem nos Facebook, né, as falas que a partir de amanhã essa lei vai estar em vigor. Eu até sugiro, diante disso, uma recomendação desta comissão, um ofício recomendando ao Executivo a anistiar ou perdoar possíveis multas já aplicadas a comércios que foram encontrados abertos até o momento em que a Casa Legislativa possa aprovar alguma coisa nesse sentido. Mas a lei era a partir de amanhã. Eu digo aqueles estabelecimentos, por exemplo, barbearias, salões de beleza. Eu tenho notícias que alguns foram autuados e multados. Eu acredito que não pode, porque não existe nenhum decreto, não foi aprovado, né? Então, tudo para ser cobrado tem que ter uma lei, tem que ter um decreto
E não tem, porque nós não votamos. Então, nós vamos pedir também, Ivânia, peça que se registre na ata, informação ao Executivo, na pessoa do prefeito municipal, sobre quantas pessoas já foram autuadas por reabrir o comércio sem permissão, qual o valor arrecadado com multas e qual a regulamentação do procedimento adotado pela Prefeitura. Porque nós entendemos que essas multas, elas podem ser, não que elas sejam erradas, mas que elas podem ser alvo de ações depois judiciais contra a Prefeitura por ter se baseado num decreto sem que houvesse o aval prévio da Casa Legislativa, criando a figura de tipos, né, vamos botar tipos penais administrativos e com a imposição de multas a possíveis infratores. Então, nós precisamos ter a certeza de quantas pessoas que foram autuadas e multadas, qual o valor arrecadado com tais multas, ou lançado, né, pode ser arrecadado ou lançado, e qual a regulamentação do procedimento adotado pela Prefeitura. Acho que é o mais prudente. Aqui nessa casa, desde a gestão ainda da presidente Terezinha, né, no ano passado, a gente preferiu pecar pelo excesso do que pela omissão. Eu acredito que se essa lei for, né, entrar em vigor amanhã, nós temos que entrar em contato novamente com o Ronaldo, com o Ricardo, para que eles possam, né, estar doando mais máscara para a população, porque tem muita gente que não tem condições de comprar. E a gente sabe assim, que eles estão fazendo de tudo para manter a alimentação, e mesmo assim está difícil. E também enviar um ofício para eles, porque no dia que eles estiveram aqui, eles falaram que ia fazer uma parceria, juntamente com o Executivo, para a doação das cestas básicas. E eu gostaria de saber se eles já estão doando, quantas cestas vão ser doadas, porque nós, vereadores, sabemos a necessidade que o povo está enfrentando. Então, eu peço que, se eles vão doar, para começar a doar amanhã ou hoje à tarde, porque se a lei for entrar em vigor amanhã, muita gente vai ser multado, porque as pessoas vão sair de casa e vão ser, né, naquele local, vão ser proibidas de entrar. Com a palavra, vereador Remito. Boa tarde, professor William, Terezinha, os assessores aqui presentes, a Ivânia, que representando, colaborando, nos ajudando aqui nesta reunião, e a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. A respeito da máscara, eu acho que o comércio poderia também adotar um sistema. Todo comércio tem algumas máscaras à disposição. Chegou um freguês, um cliente no seu comércio, se você tiver sem máscara, você doar para ele. Então, é uma maneira também de você colocar toda a população de máscara, né? Assim você está colaborando, né? O comércio está colaborando com a proliferação do vírus. E eu acho que nós também poderíamos fazer o executivo, não sei, as rádios, falar mais para o pessoal se precaver, né? Usar mais máscara. Andando na rua aqui perto de nós, agora chegando aqui na Câmara, o bar aqui, o pessoal sentado no banco tomando cerveja. Não há mal nenhum tomar cerveja, mas tudo perto um do outro. E então, ser mais cauteloso, manter as distâncias, já que na Caixa, nos estabelecimentos públicos, você tem que ficar à distância. Então, nesses lugares que você vai também, um momento de lazer, que você respeite também, né, a segurança da própria pessoa. Agora, a respeito da multa, professor, eu tenho um comércio de Divinópolis, eu estava abrindo, eu não sabia, o fiscal da prefeitura falou que a multa é R$8.000. Agora, eu não sei se dizer que lá, se a Câmara lá fez uma lei estabelecendo a multa, ou se também fizeram igual o prefeito de Belo Horizonte, o próprio prefeito estabeleceu a multa. E lá também estão usando, o comércio abre num dia, abre no outro, né? Dia sim, dia não. Mas o que acontece? Você vai a Divinópolis, por exemplo, que é uma cidade bem maior que Nova Serrana, o comércio abre segunda, quarta e sexta. Você vai terça-feira na cidade, não tem ninguém, mas você vai na quarta, está lotado de gente. Então, eu não sei até que ponto que justifica, né? Se tivesse intercalado o comércio, talvez seria uma prática de cautela mais interessante. Então, a gente vendo esses exemplos nas cidades vizinhas, que a gente pode acompanhar, o interessante é que dê certo e que as pessoas estejam preparadas. Por exemplo, a cidade vizinha de Perdigão, todo mundo está fazendo
seu dever de casa, né? Eu sei que a cidade já conseguiu aí 3 aparelhos, né, para o hospital, se for necessário. Então todo mundo está correndo atrás. Então Nova Serrana, igual eu falei, não pode ficar para trás, principalmente esses mais elementares, usar máscara, né, o álcool gel, o higiene. Isso aí todo mundo pode fazer, que é um custo barato e depende do esforço de cada um, e que no montante, igual você falou, vai atrasar ou dificultar a proliferação do vírus. E a gente vê pelos animais, quando você estuda, por exemplo, você vai plantar um pomar, só para dar um exemplo, se você coloca um pomar adensado, a intensidade de mosca do fruto é muito maior que aquele que está mais longe. Então, assim também o ser humano. Se você, por exemplo, você tem um estábulo e ali dormem umas vacas juntas. Se tem uma vaca com brucelose, ela contamina todas as outras. Então, o ser humano é a mesma coisa. Nós respiramos, nós espirramos. Então, se você mantém a distância e mantém a máscara, é uma maneira, né, fácil, barata, simples, que todo mundo, é ao alcance de todo mundo, e que nós estamos, juntando essa colaboração de todo mundo, nós estamos retardando ou dificultando ou diminuindo a proliferação do vírus. Obrigado. Em relação a essa questão das máscaras, mais uma vez eu reafirmo, né, que o requerimento para a obrigatoriedade em tais locais partiu desta comissão, então nós não somos contra, pelo contrário, nós somos e continuamos a favor. Mas nós entendemos que é preciso tomar determinada precaução para que aquela boa intenção não se transforme em um problema. Então, caso o Executivo entenda por bem, pode encaminhar os termos do decreto sob a forma de projeto de lei, que nós cuidaremos de acionar o jurídico da Casa para emissão de parecer. Conversaremos com o presidente da Casa para que as comissões possam analisar já na segunda-feira e na terça-feira a gente já aprovar um projeto de lei que passe pelo Legislativo e não cause esse mesmo transtorno que está causando em Belo Horizonte. A vereadora Terezinha pediu a palavra ou não? Vou te passar a matéria que tem aqui, tá? A matéria é que, a partir do Decreto Municipal 47, houve a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial pela população de Nova Serrana como medida complementar de prevenção ao coronavírus. A orientação é para que a população use preferencialmente máscaras caseiras, que devem ser produzidas segundo orientações do Ministério da Saúde. De acordo com o decreto, durante todo o período da pandemia, fica obrigado o uso de máscaras de proteção facial que cubra nariz e boca no interior de estabelecimentos que estejam autorizados a funcionar, nos setores públicos e privados, bem como na utilização de serviços de transporte público e individual de passageiros, conforme até já tinha sido destacado pelo vereador Remito, né, na reunião passada. Dessa forma, cabe ao responsável pelo estabelecimento ou pela prestação de serviço adotar as medidas necessárias para impedir a entrada e permanência nos locais sem o uso de máscaras de proteção facial. Esse ponto ele tem sido bastante debatido, tem causado muita polêmica em determinados grupos. Quando a gente fala grupos, não são grupos tendenciosos, são grupos sérios que nós acompanhamos aí no WhatsApp. São pessoas realmente preocupadas com os efeitos dessa parte do decreto, que é quando você transfere para o proprietário do estabelecimento a responsabilidade de vigilância que deveria ser do poder público. Ainda é de responsabilidade do proprietário do estabelecimento adotar as medidas para informar sobre a impossibilidade de entrada e permanência nos locais sem uso de máscaras, afixando comunicados e avisos no interior e exterior do ambiente, conforme modelo de referência disponibilizado em anexo no site da Prefeitura. Esse modelo é o que foi lido pela vereadora Terezinha no início da reunião. A pena para quem descumprir as medidas decretadas varia entre a cassação do alvará de funcionamento, interdição do estabelecimento e multa de R$ 450 a R$ 500 mil. As medidas decretadas passam a valer a partir desta sexta-feira, 8 de maio de 2020. Como nós percebemos aí,
essa fixação da pena, de acordo com o entendimento do Ministério Público de Belo Horizonte, deve passar pelo crivo do Legislativo. Porque é no crivo do Legislativo que nós analisaremos o mérito, o alcance da multa, a gravidade, né, da conduta do estabelecimento e verificar se os próprios estabelecimentos são eles os responsáveis por esse dever de vigilância ou se cabe às autoridades constituídas esse posicionamento. Então, a matéria é verdadeira porque é da Prefeitura Municipal de Nova Serrana, porque muitas vezes você lê algo no Facebook, mas eu pedi para conferir, está certo, e existe sim os valores estipulados. Mais uma situação que eu gostaria de frisar aqui, essa reunião hoje ela tem tudo para ser mais breve, tendo em vista que a pauta encontra-se mais enxuta. Nós, com muita satisfação, recebemos na última terça-feira, durante a reunião da Câmara Municipal, a reunião ordinária, a informação de que os contratos dos profissionais da educação seriam prorrogados por mais 30 dias. Também, esta comissão se posicionou desde o início da semana de uma maneira bastante salutar, de maneira até muito incisiva, no sentido de se manter os contratos dessas pessoas que saem muitas vezes de municípios do nosso entorno, 4, 5 horas da manhã para vir trabalhar e só voltam para casa tarde da noite. Todos os vereadores receberam inúmeras mensagens, acredito que o Poder Executivo também recebeu inúmeras mensagens, porque grande parte também dos contratados, à margem das especulações que foram feitas, são pessoas que moram no município de Nova Serrana, que gastam em Nova Serrana, que exercem todos os seus direitos, inclusive políticos, do município de Nova Serrana, razão pela qual pressionaram suas autoridades no sentido de uma resposta imediata a esse momento de grande incerteza. Esse momento de grande incerteza também se registra porque, como se trata de algo novo, nós percebemos muitas falhas no sistema da Caixa Econômica Federal. A gente fala da Caixa, mas não é da Caixa, do governo federal, mas que as pessoas recebem na Caixa o auxílio emergencial. Para se ter uma ideia, as pessoas que foram candidatas nos pleitos anteriores, 2016, 2018, quando se cruzam os dados do sistema, é colocado que essas pessoas são agentes políticos ou públicos, e elas acabam não passando no pente fino do auxílio emergencial. Então, nós temos pessoas lá carentes. Eu tive acesso essa semana a um cidadão que foi candidato no ano de 2016. É um cidadão muito simples, ele, claro, não foi eleito, e ele questionou para mim: olha, eu tenho pessoas que eu conheço, que são até usuárias de entorpecente há muitos anos, não trabalham, tem um que nunca trabalhou, ele teve acesso ao emergencial, e eu não. E eu que sou trabalhadora, que encontro-me desempregado, não tive o acesso. Então, por essa razão eu peço, né, aos colegas que vamos articular aí com as lideranças políticas, federais, estaduais, para poder rever esses critérios que estão sendo utilizados para a concessão do auxílio emergencial, porque nós pegamos pessoas que trabalharam em janeiro, fevereiro, março, elas constam na base de dados lá do Ministério do Trabalho, e por essa razão não passaram no pente fino, né? Muita gente que está sem receber o auxílio emergencial e precisando. Todo dia a gente recebe. Abre aqui o Facebook agora da Câmara Municipal, já tem pessoas querendo saber das cestas básicas, ou seja, essas cestas, elas infelizmente não foram suficientes, porque foram 10 mil cestas a princípio, né? Não sei se foram distribuídas todas, mas nós temos uma população de mais de 100 mil habitantes, e grande parte dessa população desempregada, e grande parte dessa população sem acesso ao auxílio emergencial, né? Então, vereadora Terezinha, quer manifestar? Eu gostaria que enviasse um ofício para a Prefeitura para saber se já está fazendo os novos cadastros para recebimento das cestas, porque na semana passada tinha parado, e eu gostaria de saber
porque é muita gente que nos procura para saber se pode ir fazer o cadastro, para assim estar recebendo sua cesta básica. E esse ofício do Ronaldo nós não podemos deixar de enviar, porque eles prontamente, né, nos atenderam e disseram que vão fazer uma parceria juntamente ao Executivo e doar mais cestas. E quanto ao salão de beleza, tem muita gente perguntando, mas nós não temos nenhuma novidade no sentido, né? Nós sabemos que o empenho está grande, mas até agora não temos nenhuma resposta positiva para a abertura do salão de beleza e das academias. Em relação ao salões de beleza e barbearias, a única informação que nós temos é que houve um encontro com representantes da Secretaria de Estado de Saúde, mediado pelo deputado Fábio Avelar, que participou de uma reunião e ainda levou o prefeito municipal José Rodrigues Lago para esse contato, né, com o representante da Secretaria de Estado de Saúde, mas ainda naquele sentido de sensibilizar para que essas atividades sejam retomadas. No início dessa reunião, nós falamos a questão das ondas. É importante ressaltar que a todo momento a gente vê matérias na imprensa colocando que o governador transferiu para os prefeitos a responsabilidade de flexibilização, mas isso não é verdadeiro, ou seja, o que ele estabeleceu foi um padrão, ou seja, um protocolo, dividindo as atividades em ondas ou fases, e que à medida em que vão se apresentando números favoráveis em cada região, os prefeitos daquela região podem emitir decretos autorizando a reabertura de comércio, mas são comércios e atividades que estão previstas naquela respectiva onda, que é definida por cor. No início da reunião nós falamos da onda verde, da onda branca, então nós vamos fluindo por ondas. E, infelizmente, esses profissionais da beleza se encontram na última onda. Então, é uma situação que acaba fugindo, né, do nosso controle. A gente, claro, teria vontade que eles pudessem retornar adotando medidas de segurança, isso é importante frisar, não é simplesmente retomando dentro de medidas de segurança. Agora, em relação às academias, eu tive informação essa semana que existe uma movimentação, e já não é uma movimentação política, é uma movimentação no âmbito do judiciário, que eles estão se reunindo para propor uma ação, onde eles, inclusive, apresentam um plano de contingenciamento, assumindo determinadas obrigações para que eles possam retomar as atividades. Entre as obrigações, essas academias, elas estão se propondo a funcionar com base em agendamento. As atividades de cada frequentador não poderiam ultrapassar 40 minutos, sendo que 20 ou 15 minutos seriam dedicados à limpeza dos equipamentos, então seria atendimento de hora em hora, mas cada um ficaria no equipamento apenas 40 minutos. Em seguida haveria a higienização. Cada um teria que levar a sua garrafa de água, porque não haveria bebedouros nessas academias, eles seriam tirados, né, dessas academias, como também medida de contingenciamento, entre outras ações, né, que as academias se propuseram a adotar. São várias essas ações, são ações interessantes, mas que ainda serão discutidas na Justiça e ainda requer a finalização dessa peça, que deve ser apresentada aí pela categoria, através de uma união de esforços, e que procuraram um advogado para poder entrar com essa ação. Mais alguma manifestação? Não, só agradecer mesmo pelos ofícios que nós fizemos, né, e está sendo colocado em prática. E contamos aqui com a participação do representante do Executivo para falarmos dos lotes sujos. Isso aí eu vou bater na tecla até alguém vir e começar a limpar os lotes, porque está precário, viu? Ainda mais agora, nesse momento que muitos estão em casa, criança pequena, que os lotes sujos
e os proprietários não limpam. Então, precisa começar a colocar os projetos que são votados aqui nessa casa em prática, igual está sendo colocados os ofícios que essa comissão está enviando para o Executivo. No mais, uma boa tarde, muito obrigada a todos. Remito. A respeito da fala da Terezinha, dos lotes sujos, mas está surgindo efeito já, Terezinha. Eu sei que o fiscal do Executivo já foram nos lugares autuando as pessoas que não limpam os lotes. Ele está até falando que os vereadores estão cobrando. Não tem problema, pode falar que os vereadores estão cobrando. Eu acho que nós somos pagos e vai fazer leis, então as leis têm que ser cumpridas. Então pode jogar a culpa em nós, senão não justifica a gente ganhar o nosso salário e fazer lei e as leis não ser cumpridas. Então o interessante é que se as leis são benefício da sociedade, então tem que ser cumprida. Então não tem problema jogar a culpa em cima de nós. Eu não me sinto ferido por isso não. Agora outra coisa, professor Willis, está falando a respeito de muita gente precisando de cesta, às vezes passando necessidade. Então talvez a nossa comissão fazer alguma coisa de concreto. O que eu pensei? A gente podia estudar nas próximas, falar sobre isso. Cada um mexe numa área. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica, eu tenho uns par de sapatos lá que não servem, eu não estou vendendo, mas que servem para ser vendido. A gente falaria tipo uma feira, mas sem aglomeração. É igual eu já vi por aí, os lugares que vai mais gente, vamos supor, pedir algum supermercado, ou no Jardim do Lago, alguns lugares que tem na praça de em frente a biblioteca pública, que passa muita gente, colocava uma mesa. Então eu trabalho com um certo tipo de alguma coisa, então eu levo o que eu tenho lá e coloco lá o preço. Quem passar na rua achar interessante, coloca o dinheiro ali e vai embora, quer dizer, não dá aglomeração. Então assim, o objetivo é arrecadar dinheiro. Se nós conseguirmos 10, 20 ou 30 cestas, envie essas cestas para a Sociedade de São Vicente de Paula ou para a Secretaria de Ação Social, na pessoa do Gustavo, que ele sabe, eu sei que ele sabe que muita gente que precisa, muitas vezes ele não tem essa cesta em mãos para entregar. Então, a cidade é grande, então tem muita gente que pode tirar um pouco de si para doar para essas pessoas. Então, o que tiver em casa, mesmo se for alimento, coloca ali naquela mesa. E ali, o dinheiro que tiver, entrega para uma comissão que compra essa cesta e entrega para a Cidade de São Vicente de Paulo ou o Gustavo, na pessoa do Gustavo, e distribua a cidade. Aí não vai falar que é político, não é vereador que está distribuindo, nós só estamos dando uma ideia que o pessoal possa ajudar nisso aí. Eu sei que nas redes sociais, eles me colocaram, eu tenho uns 4 ou 5 grupos que eles colocaram, porque eles colocam os vereadores todos, vocês também devem estar. Então colocaria isso aí nos grupos, colocaria em todos os grupos que pudessem, no grupo da Câmara, dos vereadores. Então eu acredito que se a gente conseguir 20 ou 30 ou 50 cestas, já é um trabalho objetivo, um trabalho prático, né, nosso. Vereadora Terezinha, encerrou? Perfeito, agradeço a presença de todos. Antes de encerrar a reunião, bem lembrado pela Terezinha, né? Hoje é aniversário da minha mãe mesmo, Terezinha. Eu tenho que deixar um abraço para ela, eu tenho 2 compromissos antes de ir lá na casa dela hoje ainda. Então, eu desejo a ela aqui de público, né, um feliz aniversário, muitos anos de vida. A gente deve a vida aos pais, então, nada mais justo do que aproveitar esse momento para dedicar essa atenção especial à minha mãe. Obrigado, viu, Terezinha? Eu quero falar para ela que ela tem todo o meu respeito, toda a minha gratidão por ser uma profissional tão exemplar na área da educação. Parabéns, que Deus abençoe ela, que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela sempre foi. E na pessoa dela, eu abraço aí a todos os profissionais da educação. Declaro encerrada a nossa reunião.